livro As Armas da Persuasão é um livro interessante para entender as tantas táticas de persuasão que existem. Ou seja, é mais um livro para você entender e não acabar caindo nessas táticas do que você usar. Eu acho que é muito mais provável você ter o conhecimento para não cair exatamente nas táticas do que você realmente vá persuadir alguém. Não que não possa, mas acho que talvez o intuito do livro seja mais para evitar você cair em algumas táticas. É um livro bem interessante, com alguns depoimentos de alguns leitores, além do próprio autor. E tem algumas táticas nele que eu falei, que nem no caso uma delas. Falada no livro é a tática que alguns vendedores usam na questão de vender algum produto, onde eles acabam oferecendo um produto mais caro primeiramente, para daí em seguida o segundo produto ser um pouco menor o valor, só que como o primeiro produto era bem mais caro, o segundo vai parecer bem mais barato, portanto que não seja. Isso possivelmente tendo uma maior chance de venda, ou seja, oferecer um produto mais caro e depois um pouco menos menor, porque aí o segundo vai parecer bem mais barato que o primeiro, porque o primeiro é bem caro. Também tem outra tática também falando no livro, que é a questão de, na verdade é um relato, né, de um vendedor que ele foi vender nos Estados Unidos, Mississippi, se não me engano no Mississippi e no Kansas, e ele ia vender em algumas casas um produto, e dependendo da pessoa que ele ia vender, ele falava que pessoas daquele mesmo tipo, daquele mesmo gênero, tinham comprado antes o produto. Ou seja, se ele ia vender para um homem, ele falava que outros homens tinham comprado. Se ele ia vender para uma mulher, ele falava que outras mulheres tinham comprado. E no livro fala que isso aumentou as vendas, ele conseguiu vender bem. Também isso tá dentro digamos, capítulo, onde fala da aprovação social. Que a aprovação social é a ideia de que as pessoas acham que o certo na maioria das vezes é feito pela maioria das pessoas. Então, tipo, se a maioria das pessoas estão fazendo algo, aquilo é certo. Ou seja, uma aprovação social. Que também é a tática usada em alguns comerciais de algumas marcas. Onde eles colocam alguma celebridade pra estar experimentando o produto ou fazendo alguma coisa, porque daí, se aquela celebridade tá usando aquilo é bom. Ou seja, aí a pessoa vai usar também. Também tem a questão por exemplo, sei lá, um adolescente é mais provável que ele ouça e faça coisas iguais ao que outra adolescente faz. Porque aquela pessoa explicando de uma forma mais resumida, é muito mais provável que a pessoa seja mais influenciada por alguém que é igual a ela, ou que tem as mesmas características que ela, porque a pessoa é parecida e tal. Então, tem algumas táticas bem legais no livro, essas meio que foram as que eu consigo lembrar. Também tem outra tática falada no livro, que é de que, continuando na aprovação social, que é de que teve um estudo em que crianças que tinham medo de cachorro, e aí o cara que fez o estudo, que eu não lembro o nome exatamente agora, mas ele pegou essas crianças e passou um vídeo de outras crianças brincando com cachorros. E em seguida, as crianças que assistiram, elas meio que tiveram essa influência do vídeo e acabaram meio que conseguindo brincar com o cachorro depois, ou seja, elas meio que perderam o medo. Então, seguindo na aprovação social também, de que as pessoas elas podem ser maior influenciadas por pessoas que são iguais a elas. Também tem a experiência de um cara que ele tinha um filho, né? E o filho dele tinha medo de nadar, ele não sabia nadar. Ele tinha medo da água, e aí ele contratou um professor de natação. E mesmo assim o filho dele não conseguiu. Só que o filho dele, na escola, em curso, em algum lugar, tinha um amigo da mesma idade dele que nadava. Ele sabia nadar. E com isso, ele convivenciando com o menino, eles tiveram uma experiência, e aí em algum momento lá o cara viu que o filho dele estava conseguindo nadar, porque aí ele foi perguntar pro filho dele que ele estava nadando, ele conseguiu nadar, e aí o filho dele falou, tipo, se o meu amigo consegue nadar, eu também consigo. Ou seja, ele foi influenciado por alguém da idade dele. Ele não conseguiu pelo professor, que era muito mais velho que ele, mas por um amigo da idade dele ele conseguiu nadar. É, e essa basicamente é algumas ideias que eu vi do livro, exatamente assim. Tem tantas outras, mas, como eu falei, eu acho que muito do livro é muito mais sobre você saber identificar essas táticas e conseguir não cair nelas, do que você persuadir alguém.